Então, a partir de agora, estamos gravando. Pronto. Muito bem. Na aula passada, a gente viu que a ciência é uma atividade humana, uma das atividades humanas que gera conhecimento sobre o mundo, o nosso entorno. E a gente viu que ela tem uma, uma característica específica, né? Tem duas características específicas que faz o conhecimento gerado através da ciência ser um conhecimento diferente dos outros. Vocês conseguem lembrar quais eram essas características? Quais são as duas características do conhecimento científico? Quem se lembra? Eu anotei aqui que o conhecimento científico trabalha em torno de fatos, então ele é um conhecimento materialista. Isso, muito bom. Quem que falou? Não vi quem que falou. Cadu. Cadu, muito bom. Então a gente viu que é um conhecimento baseado em fatos. Ou também a gente chama de evidências. E por causa disso, a ciência é sempre materialista, né? O que está fora do materialismo, o que está fora do mundo físico, não pode ser estudado pela ciência. A ciência não alcança isso. Por quê? O que que é um fato? O fato é um fenômeno mensurável, que a gente pode medir, né? E aí a gente viu também que isso faz com que a ciência esteja muito associada à matemática, né? Porque para a gente medir, para a gente analisar, a gente usa dessas ferramentas, né? Tem uma outra característica que faz a ciência ser o que ela é. Alguém se lembra? O método? Aqui também tá, deixa eu pensar aqui. Método sensu lato. Vou colocar aqui como comunicação. Por quê? Para um conhecimento ser considerado científico, não basta você ir lá medir, né, colocar um valor naquele fenômeno que você viu da natureza, né, no caso das ciências biológicas, e fazer uma análise e descobrir uma coisa ou descrever um fenômeno. Isso não é ciência. Para ser ciência, você precisa comunicar, né? Precisa ser comunicado. Ah, então quer dizer que eu posso fazer graduação, mestrado, doutorado, estudar um montão de coisa e fazer um monte de análise, é, escrever um texto, mas se eu não comunicar, não é ciência? Não é ciência. Por quê? Porque a comunicação dentro do contexto científico, ela é extremamente rigorosa. E a gente chama isso de comunicação por pares ou revisão por pares. Ou seja, ela passa por um processo de revisão que vai dar um caráter de rigor, tá? Rigor. Então, esses dois grandes blocos aqui constituem o que a gente chama de, né, são características da ciência, né? Tá bom? Então, tendo isso em consideração, a gente pode dizer se um conhecimento é científico ou não, né? Por exemplo, se eu falo para vocês assim, ó, é, a espécie humana veio do macaco. Isso é um conhecimento científico? Não. Não. A Tassiara lembrou aqui que a ciência é pragmática, né? Ela é pragmática, ela funciona. Então, as pessoas vivem mais, o homem coloca uma sonda lá em Marte, o homem, né? A humanidade consegue colocar uma sonda lá em Marte, etc. Tá. Essa frase não é científica. Por quê, Cadu?
porque já foi provado que isso não é verdade. Alguém mais quer falar? Alguém acha que essa frase é científica? Ou se alguém concorda com a Cadu de que não é uma frase científica, por quê? A gente veio de um ancestral comum, né? Mas a gente não é, tipo, não veio literalmente do macaco. Exatamente. Então, olha só, o que vocês dois falaram está absolutamente correto. Não existem evidências de que o homem, né, de que a nossa espécie tenha vindo do macaco. Isso é uma história que colocaram aí, né, um conhecimento popular esse até, né, de que o homem veio do macaco. Mas não existe nenhuma evidência de que isso seja verdadeiro, tá? Isso não significa que tenha provas ao contrário também, tá? Muitas vezes, é, quando a gente não tem prova, a gente não pode afirmar, né? Então, o que a gente tem evidência para dizer, deixa eu compartilhar aqui outra tela com vocês, agora sim, é que a espécie humana compartilha um ancestral comum com o chimpanzé, que é isso aqui, ó. Tá, sendo mostrado nesse ponto aqui da filogenia, tá? E quais são as evidências de que isso aconteceu há 4,5, 6 milhões de anos atrás? As evidências são evidências físicas, né? Sempre, mas é do corpo físico. Então a gente olha um corpo de um chimpanzé e o corpo de um humano e são muito parecidos, né? E também as evidências moleculares. Então, se a gente analisa o nosso DNA, que é a porção onde está a nossa informação genética, né, nas nossas células, e compara com o DNA do chimpanzé e dos outros grandes é, macacos, é muito parecido. É mais parecido com qualquer outro grupo de animal ou de planta que existe no planeta. Então, essas são evidências de que a nossa espécie teve um ancestral comum com esses outros animais. Tá? Mas quando a gente olha aqui, ó, né, isso aqui que está representado como uma linhagem, então, né, essa ramificação dessa árvore. Vocês sabem já, vocês aprenderam a ler uma árvore filogenética? Nesse eixo aqui, ó, tá o tempo. Então, tempo. E nesse eixo daqui, no eixo horizontal, nessa figura, tá a diversificação. Então a gente está vendo, né, conforme isso vai aumentando a diversidade ao longo do tempo. Enfim. Então, aqui está a nossa linhagem. Mas dentro da nossa linhagem aqui, então, linhagem de seres humanos, dos hominídeos, né, que são esses nossos primos que compartilhavam em comum o mesmo ancestral que um chimpanzé, existiram várias outras linhagens também, né? Há muitos anos atrás, né? Há milhões de anos atrás, né? E a gente vê aqui então, aqui o surgimento da nosso gênero, né? Aqui, ó, gênero. Então vocês já ouviram falar do Homo habilis, do Homo erectus, do homem de Neandertal, tá? Então quando a gente olha e fala, o homem veio do macaco ou o homem compartilha um ancestral comum com os grandes macacos, a gente esquece da grande diversidade de outros hominídeos que existiu
no passado. E hoje não existe mais nenhum desses, né? Todos esses estão extintos. Qual tipo de evidência? Aí vocês podem falar assim, Vini, mas não tem evidência, se a gente nunca viu esses outros hominídeos, que evidência a gente tem? O que que a gente pode medir se está lá no passado? A gente não tem uma máquina do tempo para voltar e olhar o que aconteceu lá. Então, que tipo de evidência a gente tem para dizer que esses seres são nossos parentes aí evolutivos? O que que vocês acham? Registros fósseis, né? E aí a gente pensa assim, então a gente pega o esqueleto e vê que é muito parecido. É assim, é mais ou menos assim. Por quê? Porque às vezes, gente, são só fragmentos de, de esqueleto, tá? É muito pouco o que se tem. Mas isso é tão interessante do conhecimento científico, porque sempre, como a ciência sempre é um corpo de conhecimento baseado em fatos, né, historicamente baseado em fatos, a gente pode pegar um dente e, a partir das características desse dente, junto com todo o conhecimento científico passado, a gente sabe que isso aqui é um crânio de um Homo sapiens, né? Então, esse aqui é um crânio da nossa própria espécie, só olhando o dente, a arcada dentária superior e uma parte aqui do osso occipital, né? E isso daqui, pessoal, esse registro fóssil, ele mudou um pouco a nossa história, porque antes dele a gente acreditava que nossa espécie tinha surgido, acho que há 180 mil anos atrás. E com essa alçada, a nossa espécie, a data, né, de surgimento da nossa espécie, passou para 300 mil anos atrás. Então veja como o fato, né? Como que eu sei que é 300 mil anos atrás? A gente testa aqui a quantidade de carbono radioativo e vê quanto tempo passou. Então veja que o conhecimento científico ele se soma um ao outro e permite que a gente reconstrua uma história que a gente não tem acesso, que não tem registro escrito, né, sobre essa história, né? Isso é bem legal. Então, se a gente pegar aqui 300 mil anos atrás, que deve ser, aqui é 500, então 300 mil anos atrás deve ser mais ou menos aqui, tá? E passar uma linha aqui, passando bem, uma linha bem torta. Existe a possibilidade de que essas espécies do mesmo gênero, de hominídeos, então, de pessoinhas que ficavam, de pessoinhas bípedes, né, que ficavam nos seus dois pés, elas conviveram no mesmo período. Que é isso aqui, tá, gente? Então a gente tem um conjunto de espécies aqui de hominídeos que provavelmente viveram juntas, né? E mais recentemente existiu, né? Começou-se essa ideia de que essas pessoas poderiam ter intercruzado, né? E como que a gente sabe disso? A gente sabe analisando também o DNA. Então, a gente pega um DNA de Neandertal, faz o genoma. Pega um DNA nosso aqui, atual, faz o genoma e compara, né? Então, tem o genoma Neandertal e o genoma humano. Como assim genoma Neandertal? Dá para extrair DNA desses fósseis? Em alguns casos, sim, tá? Dependendo da preservação. E a gente compara
e vê que tem uma certa semelhança. Isso é uma evidência de que talvez houve cruzamento. Mas tem um caso fantástico, gente, que foi aqui. Ai, não sei que ano, é recente, é 2018, 2019. De um pedacinho de osso. Vocês estão na tela aí? Deixa eu ver. Aqui. Isso. De um pedacinho de osso, olha, gente, um osso de 2 centímetros e meio, Neandertal, que essa pesquisadora, ela foi fazer o sequenciamento do DNA que tinha aqui nessas lasquinhas de osso super pequenas. E ela sequenciou e ela viu que grande parte do genoma não era genoma de Neandertal. E isso aqui estava caracterizado como um osso de Neandertal. E ela viu que grande parte, 50%, não era Neandertal. E aí ela ficou achando que estava contaminada a amostra, tal, fez vários testes novamente e descobriu que nesse osso tinha 50% do DNA era Neandertal e os outros 50% que ela achava que era uma contaminação era denisovano, que é um outro tipo de hominídeo. Então, gente, olha que loucura. O que isso aqui quer dizer? O que esse aqui indica pra gente? Que conclusão vocês chegam? Eles intercruzaram. Que houve cruzamento ali, que um ali era papai e o outro era mamãe, né? Teve cruzamento, teve coito entre espécies diferentes do mesmo gênero de hominídeo. E isso provavelmente aconteceu com a nossa espécie também, né? Com essas espécies que viveram aí nessa época aqui, né? Com essas espécies aqui, ó. Aqui não está aparecendo o denisovano, mas é parte aqui recente. Tá? Então, olha que maravilha que é isso, né? E isso tudo baseado em evidências, são coisas que a gente consegue medir, né? Não é uma história que a gente está contando para vocês, que vem pela tradição. É um tipo de conhecimento diferente. É um tipo de conhecimento que a gente pode medir, tá? Muito antes da nossa espécie surgir no mundo, já essas outras espécies, né, de hominídeos, elas já tinham ferramentas, tá? Então, o que a gente está olhando aqui são pedrinhas lascadas, né, que eram usados provavelmente para cortar. Isso aqui data de... Então, a nossa espécie lá, a gente viu, né, surgiu há 300 mil anos. Isso aqui data de 1,2 milhões de anos, que é bem mais, a gente nem imaginava ainda em existir, né? 1,2 milhões de anos atrás. Pedrinhas, né, que eram usadas como ferramentas para corte. E além disso, essas pedrinhas aqui coloridas, que elas não eram desse lugar. Eram pedras que eram de um lugar a 80 quilômetros ali do Marrocos, onde, em algum lugar do leste africano, da onde esse sítio aqui arqueológico, onde se descobriram essas pedras. Pedras coloridas de 80 quilômetros de distância desse local. O que indica que esses hominídeos, além de já usar ferramentas, eles também tinham ali um certo mercado de trocas com valores simbólicos. Então, uma pedra não vale nada, né, gente? Mas uma pedra colorida vale mais. Isso é fenomenal, porque, de novo, né, olhando pequenas evidências, uma pedrinha aqui de 2 centímetros, a gente pode, então, reconstruir
essa história do passado e descobri que outros hominídeos também tinham ferramentas e também tinham moeda, que faziam trocas, etc. Tá? Isso é bem legal. Aqui tem mais uma coisa super interessante. Isso foi descoberto por cientistas brasileiros na região da Jordânia. Também acho que foi um ano retrasado. Pedras lascadas, né? Tem aqui, essas setas estão indicando que essas pedras elas não foram desgastadas pelo tempo, que são pedras lascadas mesmo, né? Foi feita por atividade humana, por hominídeos. E essas pedras, pessoal, são de 2,4 milhões de anos atrás. Essa história é uma história super legal, porque coloca a origem dos hominídeos em outro lugar, né? E reconstruiu a história desses nossos parentes, né? Dos nossos ancestrais. E depois eu vou passar um link para vocês lerem e a gente vai fazer uma atividade em cima dessa história aqui. Tá? Então, gente, o que eu tô querendo... Ah, não, a gente tem mais imagens aqui para ver. Então, isso há 2,4 milhões de anos atrás já existia ferramenta. E agora a gente está vindo para um período mais recente, tá? Que é um período de 17 milhões de anos atrás. E a gente está vendo aqui uma caverna na França, no sul da França, uma cidade que chama Lascaux. Vendo esses desenhos incríveis aqui, ó. Já outra época, né? Vendo desenhos simbólicos. Aqui dá para a gente ver talvez como é que é o nome disso aqui? Tipo um bisão, né? Atacando um homem, né? Um pássaro. A gente consegue reconhecer, o que mostra já que nessa época, provavelmente, além de ferramentas, né? De conhecimento, já existia uma cultura simbólica, né? Passado aqui através de imagens. E isso daqui é uma caverna brasileira, ó, com desenhos rupestres brasileiros. Vocês conseguem reconhecer algum animal aí da nossa fauna? Não conseguem, ó? O que parece isso aqui? Parece uma capivara. Parece uma capivara, não é? O maior roedor do planeta. Então aqui, super bonitinho, né? Esses Homo sapiens. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma transmissão de conhecimento. Aqui a gente já está vendo comunicação, né? Comunicação do conhecimento, né? Comunicação dos fatos observados. Parece um parto de uma capivara. E aqui, por fim, também dessas pinturas rupestres em São Raimundo Nonato, né? A Serra da Capivara, que chama. Tem o primeiro registro, né? A primeira fotografia, o primeiro registro de um beijo. Está aqui no Brasil. Super bonitinho. Essas pinturas, elas datam de 17 a 25 mil anos atrás. E são os desenhos, um dos mais antigos da América do Sul. Tá? Muito que bem. O que eu quero, o que eu estou querendo, aonde eu quero chegar com isso? O que eu quero dizer para vocês, mostrando toda essa história, de que a história da ciência, ela já começa com os nossos ancestrais. Então, a ciência não é não é uma coisa apenas humana. Provavelmente os nossos ancestrais, eles já tinham desenvolvimento tecnológico, já desenvolviam ferramentas e comunicavam como essas coisas funcionavam,
comunicava sobre a biologia dos organismos, como a gente viu. Então, como uma capivara dá à luz, existia comunicação. Então, esses aspectos da ciência, né, que é o fato, né, que é o fenômeno mensurável, e a comunicação, a checagem, já existia antes, provavelmente antes, de nós mesmos existirmos aqui nesse planeta, o que é super interessante, tá? Mas a ciência, como a gente conhece, ela tem início lá na Grécia, tá? Com os filósofos pré-socráticos. Então, essas pessoas, elas dão início a uma cultura, né, a um movimento que é super importante para a história da ciência que a gente faz até hoje, que é, que é o fato deles começarem a fazer perguntas. Então, até então, né, pelo menos que se tem no registro, não se fazia perguntas acerca da natureza. E aqui a gente vê o surgimento, e quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando aí de 600 anos, né, antes de Cristo. Então, essas pessoas tinham escolas, né, tinham professores, e essas pessoas faziam perguntas em relação ao, ao mundo no entorno delas, à natureza no entorno delas, né? Por isso que, então, a Grécia, né, é reconhecida como o berço da ciência ocidental, né, que é nosso tipo de fazer ciência. E ao fazer essas perguntas, eles vão tentar responder essas perguntas sem usar o conhecimento religioso, sem usar a mitologia, sem usar o conhecimento tradicional, que é aquele conhecimento que passa de boca a ouvido ao longo das gerações. Não, eles vão tentar responder essas perguntas a partir de experiências, a partir da observação, a partir de medidas, né? E assim por diante. E aí eles começam a entender então que o universo ele pode ser compreendido a partir do conhecimento racional, que a gente pode ter outras explicações para os fenômenos naturais, né? Uma outra explicação para os fenômenos naturais que envolva apenas o exercício do pensar, né? E não as histórias tradicionais. Deixa eu ver aqui. Chat. É verdade. Imagina achar o registro arquitetônico, tinha uma É. porta de 5 metros de altura. Quem morava ali? Meu Deus. Um indivíduo de 1,5 m. Então, por exemplo, um exemplo muito simbólico dessa época dos filósofos pré-socráticos é a observação das estrelas, né? E eu vou falar sobre isso porque vai ser importante aqui. Então, imagina aqui que tem um globo, né? Vou desenhar aqui um grego. E esses filósofos, então, eles começam a olhar as estrelas, né, no céu, no firmamento. E eles começam não só a olhar essas estrelas, mas também a medir a posição delas no céu, né? Começa a tirar medidas, onde elas estão, tal, tal, tal. Então, vejam bem. Vamos supor que essa estrela aqui é conhecida, ela foi medida hoje, né? Foi medida hoje não, né? Foi medida num dia como hoje, lá naquele tempo, né? Há muito tempo atrás.
E ela ocupava essa posição. E aí, passado 3 meses, no mesmo horário, essa estrela ela tinha se deslocado esse tanto. Então, ela tinha vindo daqui para cá. Então, esses filósofos, né, esses primeiros cientistas, eles descobriram que esse firmamento ele não era estático, né? Que ele se movia. Na verdade, já se sabia disso, mas foi a primeira vez que se mediu esse movimento. E outra coisa que se descobriu também é que a maioria das estrelas elas se deslocam igualmente no mesmo período de tempo, né? Só que algumas estrelas especificamente, algumas estrelas especiais, elas se deslocavam mais. Então, enquanto as vermelhinhas se deslocaram um pouquinho, essa verdinha aqui se deslocou um montão. E, eventualmente, também, né, em algumas épocas do ano, essas estrelas aqui, especiais, elas faziam um movimento retrógrado, como se fosse um laço. Enquanto todas estavam indo para o mesmo lugar, ela estava voltando no firmamento, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de movimento retrógrado. E a caracterização desse movimento levou a esses filósofos gregos a entender de que, opa, essas estrelas aqui são especiais. Essas estrelas aqui, a gente vai dar um nome para elas de planetas. Então, os planetas eles têm um deslocamento diferenciado no firmamento, né, em relação às outras estrelas. E isso chamou a atenção. E, claro, o que surgiu aí de pergunta nessa época era: por quê? Por que que essas estrelas têm? Por que que os planetas têm esse movimento diferente, movimento retrógrado, né? E essa questão vai permanecer aí por séculos, né, até vir uma resposta sobre isso, tá? Então, esse é o tipo de coisa, né? Esse é um tipo de, de, de história que a gente ouve dessa época dos filósofos pré-socráticos, né? Que olhavam, né, para os fenômenos naturais, mediam e faziam perguntas, tá? A gente viu na aula passada que filósofo é aquele que faz pergunta mais do que a pessoa que dá resposta. Filósofo não, né? Cientista é a pessoa que faz pergunta mais do que a pessoa que dá respostas, né? Então a gente está aqui vendo o comecinho da ciência. Agora a gente vai passar para uma fase muito importante da ciência, que é o período a gente tem os filósofos pré-socráticos, né, o início da ciência, mas tem um período também na Grécia que são 3 filósofos muito importantes para a ciência, para o desenvolvimento da ciência ocidental, né, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos ver o que eles falaram. Gente, Sócrates, então, ele viveu de 470 a 399 anos antes de Cristo, né? Então, no século 4 antes de Cristo. E o que ele, por que ele foi importante? Sócrates era um filósofo, ele não deixou nada escrito, ele também não tinha um lugar em que ele ensinava, ele apenas andava pelas ruas de Atenas e ele ia falando sua filosofia, né? E ele usava para entender os fenômenos, né, à sua volta, ele usava um método crítico. E como é que funciona, né? Ele ia perguntando o porquê das coisas até que ele não pudesse mais. Então, por exemplo, não sei se a gente tem mais espaço aqui.
Então, por exemplo, uma coisa até um pouco infantil, assim, se a gente for pensar. Do tipo, ah, por que que por que que esse cachorro tem pelo dessa cor? Por que que o meu cachorro Antônio é malhado? Aí, porque os pais dele eram assim. E por que os pais deles eram assim? Por causa disso. E por quê? E por quê? E por quê? Então, esse é o método crítico socrático, né? Que você vai fazendo perguntas em cima de perguntas, assim como uma criança faz, né? Perguntas em sequência de outra, né? E tem uma coisa também e aí, com essa série de indagações, né? Eles poderiam então chegar à essência das coisas. Tem um esquema aqui de Sócrates que ele então fazia de uma pergunta, podia ter trazido um exemplo, né? Então ele fazia uma pergunta ao seu interlocutor, ele respondia e o Sócrates fazia algum tipo de ironia em cima da resposta dele. E aí o interlocutor então ele chegava, né? Essa ironia ajudava então o interlocutor a perceber que a resposta não era completa. E ele chegava então numa próxima fase, que é se despojar daquilo que ele achava que sabia, que é a maiêutica. E aí então aqui surgiam mais dúvidas, né? Então você faz uma pergunta, aí ele ironizava para dizer assim, olha, essa resposta não está completa, então surgia esse estado aqui, ó, do não saber. E esse estado é super importante para o cientista, porque o que importa para um cientista, para um bom cientista, é aquilo que ele não sabe, não é? Porque o que ele sabe já está posto. Não, não tem mais. Então a gente trabalha muito nesse domínio do não saber, né? Isso tem raízes lá em Sócrates. Então aquela frase, né, que atribui a Sócrates, que é tudo que sei é que nada sei, vem desse processo aqui, né, desse método crítico de indagação dos fenômenos naturais. Se vocês quiserem anotar aí para fazer uma tatuagem depois, tudo que sei é que nada sei. E isso sempre vai ser verdade para a gente, né? Os fenômenos naturais, eles são infinitos. Nunca a gente vai compreender todos os fenômenos naturais, né? E o universo é absurdamente grande. É, não tem fim, tá, gente? Então, estar confortável com não saber faz parte da vida do cientista, tá? A gente tem que aprender a estar confortável nessa posição do não saber. Muito bem. Aí, Sócrates, ele nunca deixou nada escrito, ele morreu tomando um veneno, né? Numa praça pública. Eu não sei muito bem, eu nunca sei contar direito essa história, mas acho que seria uma coisa legal de um dia pesquisar o que aconteceu, se alguém souber, quiser dizer. Mas ele deixou um discípulo, né? Um estudante que foi Platão. E Platão, já diferente de Sócrates, ele fundou uma escola, que era o Liceu. Então tem uma imagem aqui para mostrar, bem legal para vocês, do Liceu, né? Esse é um afresco pintado no Vaticano por aquele renascentista chamado Raffaello. E esse é o Liceu de Platão. Então aqui dá para ver, né? Essa imagem é super famosa porque ele pintou vários filósofos, né? Inclusive os filósofos pré-socráticos. Então tem aqui Tales de Mileto, eu não sei qual que é, tá? Depois vocês podem pesquisar lá no, no Wikipédia, tem o nome de todo mundo. Eu acho que tem Pitágoras, eu não tenho certeza se Pitágoras é pré-socrático, mas enfim,
Tem várias pessoas conhecidas aí dessa época, não que elas viveram no mesmo lugar, né? Mas porque elas simbolizam uma época, né, da humanidade. E aqui, ó, no centro está Platão. Olha ele aqui, ó. E notem que Platão está apontando para o céu. Isso aqui diz muito da filosofia platônica. Aliás, tudo que está escrito sobre Sócrates foi o próprio Platão que escreveu, tá? Os diálogos, né, de Sócrates com os seus discípulos. Foi o Platão que escreveu. Mas o Platão, ele fica conhecido, né, por propor que a gente poderia dividir o mundo em dois mundos possíveis. O mundo real, que é esse mundo aqui que a gente vive, e o mundo ideal, que é um mundo onde todas as coisas são perfeitas. Para ele explicar um pouquinho do que são esses dois mundos, né, que é o cerne assim da filosofia platônica, ele usa uma alegoria, né, um mito que é conhecido como o mito da caverna, que são pessoas acorrentadas dentro de uma caverna e atrás delas tem uma fogueira. Essa fogueira projeta então sombras deles mesmos na parede da caverna. E aí eles acreditam que aquilo é a realidade. Porém, em certa feita, uma dessas pessoas ela consegue se libertar das correntes, né? E consegue fugir dessa caverna. E ela vai lá fora e ela conhece então esse mundo ideal, né? O mundo perfeito. Essa pessoa, lógico, a pessoa que se liberta dessas correntes é um filósofo, né? Então, olha a importância que se dava então a esse conhecimento filosófico, né? Pelo menos por Platão. Então, só o filósofo pode chegar a esse mundo ideal. Ah lá, foi acusado de corromper a juventude de Atenas e introduzir falsos deuses, portanto foi condenado a morrer tomando cicuta, que é um veneno, né? Não lembro qual que é a planta que faz a cicuta. E E ele eu tomou de acho, bom grado, né? eu acho legal porque ele fala que não, assim, até onde eu me lembro, né, dessa parte, que ele não queria ser martirizado nem nada, sabe? Tipo assim, ele mesmo faria isso, mas ele, sabe, ele tinha consciência do que as pessoas que estavam julgando ele iam sofrer mais do que ele no futuro, assim, ele meio que tipo lança uma praga assim nas pessoas, toma o veneno. Que massa. Porque Fica aí. naquela época da Fique. democracia, bastavam 3 pessoas te julgarem, tipo assim, terem coisa contra você, se elas se unirem, testemunhas contra você, você ia a julgamento, né? E aí Aham. teve, assim. Mas é legal essas histórias. Nossa, muito legal. Tipo, fiquem aí nesse mundo de merda. Eu vou com a minha consciência em paz. E é que nem você falou, é tudo que tem escrito, é Platão que. Eu já vi também. Que Platão que escreveu, né? Que ele contando a versão do Sócrates. É. Ah lá, falam que Sócrates podem nem ter existido, né? Pode Era ser uma invenção do Platão. amigo imaginário de Platão. Mas então, esse pensamento platônico, ele é determinante nas nossas vidas até hoje, não só no conhecimento científico, mas também no conhecimento popular, no conhecimento religioso. Inclusive, o cristianismo incorpora o platonismo depois de centenas de anos, tá? Então, a ideia de que existe um paraíso, né, que é uma ideia bastante cristã, não é uma ideia original que, que os cristãos originários assim seguiam tão a fundo, né? Isso foi sendo incorporado, né? Essa coisa platônica. Então tem aquelas pessoas que são pessoas perfeitas, que são os santos. Não tinha isso. Jesus era um cara, né? Que tava ali cercado de pessoas, mas eles não tinha ainda toda essa construção alegórica, né? Em cima. Então, e hoje isso está aí nas nossas vidas, né? Quer você ser cristão ou não, a nossa sociedade é assim, né?
Então, para a nossa sociedade, existe um lugar, um lugar perfeito que a gente pode alcançar se a gente tiver boas ações, né? Ou quando a gente morrer, se a gente for boa pessoa, a gente pode acessar esse lugar. Isso é um pensamento platônico, né? E na biologia também existe o pensamento platônico, né? Então, o pensamento platônico é muito importante para para a classificação das espécies. Então, infantis, mais ou menos, porque a gente pensa assim, o mito da caverna, né, o platonismo é uma coisa ultrapassada já. Mas uma coisa que vale a pena ressaltar é que essas pessoas, elas, e eu falei isso da outra vez, ixi, tá dando um belo de um. Vocês estão vendo alguma. O que vocês estão vendo? Ah, pronto. Uma coisa que vale a pena ressaltar, vocês estão me vendo, né? Estão vendo a minha imagem? Que esses filósofos, eles eram super inteligentes. Então, às vezes a gente pensa assim, esses caras estão ultrapassados, né? Ficaram lá no passado, tal. Mas não, é super inteligente. E eu falei isso até no ano passado, assim. Eu peguei para ler no ano passado alguns textos do Aristóteles, né? Que é o próximo agora. E eu não entendi nada, assim, porque era muito difícil, inteligente, sabe? E precisa de muito mais estudo. E às vezes a gente tem a gente confunde tecnologia com inteligência, né? Então, lógico, eles não tinham a tecnologia que tem hoje. Não tinham o fluxo de informação que tem hoje, mas eram pessoas com a mesma inteligência que a gente tem, sabe? Mas está certo, a nossa sociedade está criada em cima desse mito, a biologia também. Então, a classificação das espécies, ela segue um esquema platonista, né? Que você vê um cavalo, né? Você sabe que um cavalo não é um boi, mas os cavalos são diferentes uns dos outros. Então, na nossa cabeça, de alguma forma, tem um cavalo ideal, né? Que faz a gente reconhecer aquele animal como cavalo e não como boi, tá? Então, o esquema de classificação biológica é extremamente platonista, tá? E assim, é estruturado de forma platônica, né? Isso vem se desenvolvendo até ah, até os dias de hoje, assim, tá? Então, Platão inaugura essa ideia de que existe um mundo perfeito, de que existe uma essência. Então, a gente vai chamar isso de essencialismo, tá? O movimento filosófico que é contrário ao essencialismo é o determinismo, que não existe essência das coisas. As coisas são como elas são determinadas pelo mundo externo a elas. Não tem nenhuma vontade interna que façam elas ser o que elas são. É tudo determinado externamente. Tá? Então, essa contraposição do que é essencialismo, determinismo, é tão forte na filosofia, na história da filosofia, que a gente pode identificar uma coisa com outra. Né? Eu adoro pensar essencialismo e determinismo, lembrando do filme do Rei Leão. Não sei se vocês já assistiram, mas o Rei Leão, quando ele é jovenzinho, né, ele é criado pelo pai dele lá, que eu não lembro o nome. Quem lembra o nome do Simba, do pai do Simba? Mufasa. O Mufasa, eu ia falar Mustafa, mas o Mufasa. E tem uma hora lá que ele vai numa pedra e fala: Olha, meu filho, tudo aqui o que seu, tudo aqui que o seu olho toca, toda a imagem aqui que você vê é seu, né? E um dia você vai ser o rei dessas terras. E aí o Simba fica tipo, nossa, que bosta. Tipo, quanta responsabilidade, né? Como que eu vou ser o rei? Como que eu vou ser o governante dessas terras todas? Como é que é isso? Aí o pai dele fala assim: não, olhe para as estrelas. Cada estrela ali é um rei.
E todos eles foram seus ancestrais. Todos os seus ancestrais foram reis. Logo, você também será um grande rei quando você for adulto. Então, essa é uma ideia totalmente essencialista, né? Tipo, os seus ancestrais tinham essa essência que passou de geração a geração até chegar em você. Você tem essa essência, pode ficar tranquilo, essa é a sua essência, né? As monarquias vivem disso também, né? As monarquias existem até hoje. Então, existe uma essência do ser rei, essencialismo, Rei Leão. Só que aí o que acontece? O Simba ele se perde na jornada dele, não é? Ele se perde e ele fica sozinho lá numa manada que tem de animais. E ele é encontrado isso é super legal também nesse filme, porque ele é encontrado por um casal de um porco e como é que é o nome daquele outro bicho? Suricato. Um suricato, que é o Timão e o Pumba, né? E esse casal, um casal homossexual, né? Eles adotam. Então ele é um filho adotivo de um casal homossexual. Adotam essa criança, tá? O Rei Leão é um filme da década de 90, né? E ele é baseado numa história japonesa que é do Kimba, né? O Leão Branco, que é mais antiga ainda. Então, uma história super revolucionária. E aí, o que esse casal fala para ele? Ensina para ele como um grande ensinamento da vida. Esquece que você é um rei. Esquece que você tem essa responsabilidade. Porque o mundo está aí para ser vivido. Hakuna Matata, né? Vamos viver, vamos comer o que é bom. Vamos fazer as coisas boas. Porque a vida é só essa aqui, não tem essência nenhuma. Isso é totalmente determinista, né? A nossa vida vai ser de acordo com aquilo que a gente escolher o que fazer dela, né? De acordo com as oportunidades que a gente tem, né? Então esse filme é super legal, tá? Daria até para fazer uma atividade com ele. O filme ganhou o Oscar, inclusive, muito bom. Apesar de ser uma ideia roubada dos japoneses pela Disney. Então, muito bem. Então, Platão, olhem aqui o Platão apontando para o céu, para o mundo, para as essências, né? Ixi, gente, acho que eu não vou conseguir mais compartilhar o conteúdo aqui, porque tá dando um problema aqui na minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, mas vocês não estão olhando, né? Aquela imagem, agora vai dar. Nessa imagem aqui, ó, Platão aponta para o céu, certo? Olha, existe um mundo essencial. E aqui tem um discípulo dele, que é o filósofo dos filósofos, que é Aristóteles, e ele aponta para a Terra. Esse quadro é muito legal, né? Porque Platão aponta para o céu, para a essência, Aristóteles aponta para a Terra. Então isso indica para a gente que esse próximo, né, esse grande filósofo aqui, ele vai olhar para os fenômenos naturais, né? Vai olhar para o que acontece aqui na Terra, não vai se preocupar com a essência das coisas, tá? E aí, então, deixa eu voltar aqui para vocês, voltar para a luzinha. Voltamos para a luzinha? Aí Aristóteles, então, ele vai falar assim, olha, todo fenômeno natural, e aí isso é super importante para a gente, ele tem 4 causas. E isso ele escreveu num livro que chama Metafísica. Porque aqui a gente não está olhando para os corpos, né, para os fenômenos. A gente está olhando para a explicação dos fenômenos. Então, essa é uma coisa metafísica. E todo fenômeno, então, a gente pode atribuir a eles 4 causas. A primeira causa é uma causa formal. O que isso quer dizer? Que a explicação, por exemplo, isso aqui é uma garrafa. Por que isso é uma garrafa? Porque tem forma de garrafa, né? Então, isso é uma explicação para isso ser uma garrafa. Isso é um porquê.
Quando a gente está falando de causa, a gente está falando de porquês, né? De resposta aos porquês. Uma segunda causa dos fenômenos é a causa material. Então, a gente pode explicar o fenômeno por aquilo que ele é feito, né? Então, por que que isso é um tijolo? Porque ele é de barro, né? Então, isso é uma causa material. Isso aqui é tão interessante, tal, gente, essas causas formais e materiais, e elas definem culturas inteiras, assim. Tem um experimento muito legal, vou contar rapidinho, de um objeto. Vamos pensar assim, ó. Ele chama um objeto que a gente vai dar um nome de. Eu não lembro o nome que eles deram. Que vamos chamar de. Sei lá. Ping. Então, isso aqui é um ping, tá? Esse objeto aqui verdinho, um cilindro verde. Ele é um ping. Ping. E aí, então a gente apresenta aqui para a pessoa. Fala, ó, isso aqui é um ping, tá? E aí, a gente depois apresenta dois outros objetos. Um que é assim, é igualzinho, tá, gente? Só que ele não é feito do material verde, ele é feito do material azul. E um outro objeto que ele é assim, ó. Ops. Nossa, senhor, ficou feio, hein? Vou fazer de novo, tá? Porque eu quero saber a opinião de vocês. E esse é outro objeto, então a gente vai apresentar. E ele é verde, tá? Do mesmo material aqui do ping. Só. O prof colocou isso no sistema. Né? Subir a tela. Tá. Aqui, gente, tá vendo aí? Então, eu apresentei para vocês o ping, que é esse objeto aqui. Depois eu apresentei esses dois objetos. E a pergunta para vocês é: qual desses dois também é ping? Qual vocês acham? Vocês entenderam a pergunta? Pode responder, gente. Tem resposta aqui certa, viu? Estão com medo de acertar ou errar? Não tem resposta certa. Tipo, eu dei para vocês na mão um cilindro feito de um material verde e falei, esse é o ping. Depois eu dei um cilindro feito de um material azul e um prisma feito de material verde. E pergunto, qual desses dois também é um ping? Qual que vocês respondem? O prisma? O prisma. Quem mais, gente? Temos um voto. Eu acho que o outro, porque o outro cilindro tem a mesma forma, independente do material. Temos um voto aqui. Quem mais? Alguém mais? Não tem, tá, gente? O que a gente está olhando aqui é que isso aqui é uma causa. Aqui é uma causa formal.
formal e aqui é uma causa material. Isso aqui é tão legal, gente, porque as pessoas que são educadas em culturas orientais tendem a falar que esse aqui é o ping. E as pessoas que são educadas em uma cultura ocidental tendem a falar que esse aqui é ping. Ou seja, na nossa cultura, a gente identifica e classifica pela forma, enquanto que na cultura oriental se classifica e identifica mais pelo conteúdo, né? Pela matéria. Tá? Então, isso são causas formais e causas materiais. Tem mais dois tipos de causa aqui. Uma causa que a gente chama eficiente, que é uma causa mecânica de um fenômeno. Então, quando a gente fala assim, o aquecimento global é um efeito, né? Então, tem como causa a alta emissão dos gases de efeito estufa, né? Isso é uma causa mecânica, né? Uma coisa causa a outra. E, por fim, uma causa final, que vai falar da finalidade do fenômeno. Então, o nosso coração bate para bombear o sangue. Então, a causa do coração é bombear o sangue. A causa das nossas pernas é andar. Entendem? E vejam só, então, no esquema aristotélico, nós temos 4 tipos de causa. E hoje, para a ciência, né, então isso aqui é no início da ciência ocidental. Hoje, para a ciência, a gente considera apenas uma dessas causas aqui como válidas para as explicações científicas. Quando a gente consegue fazer uma atribuição de causa, a gente tem uma explicação, tá, do fenômeno. Então, em ciência, sempre a gente vai querer explicar os fenômenos, né? Na biologia, a gente quer explicar os fenômenos naturais. Então, toda vez que a gente faz uma atribuição de causa, a gente relaciona um fenômeno com outro, né? A gente consegue fazer uma explicação, tá? Qual dessas 4 aqui é a causa científica que a gente usa até hoje? Pam, pam, pam. A material? Não. Então, o que a gente usa como causa, como explicação dos fenômenos, é a causa eficiente, que é aquela causa mecânica, né? Apesar de que na biologia existe um debate sobre as causas finais também, né? Se elas podem ser usadas como explicação, porque a gente realmente fala, o coração serve para bombear o sangue. Mas será que ele é o coração por causa disso? Ou por bombear, ou como é que eu vou colocar assim? Corações que bombeavam sangue tiveram maior êxito evolutivo. Né? Então, o que a gente vai mais trabalhar em ciência são as causas eficientes. Né? Então, não importa a forma, não importa a matéria, né, o material que o fenômeno é feito, importa a explicação que a gente dá para ele, né? Que explica um fenômeno. Então, se eu olho, por exemplo, um exemplo bem da biologia, né? A gente vai dar uma volta aqui no Cerrado de Uberlândia e ali tem espécies de plantas de tais grupos e não de outros. Então, não importa tanto quais são essas espécies, mas sim por que essas espécies estão lá. Qual é a causa mecânica que faz essas espécies estarem lá? Então, é o fogo, é o solo pobre, é a sazonalidade climática, né? Então, a gente está mais procurando essas causas eficientes
do que o que de fato tem lá, que tipo de planta, qual é a forma dessas plantas tortuosas. Não é isso que explica, né? A explicação para a gente hoje em dia tem que ter relações mecânicas, né, entre fenômenos. Isso são as causas eficientes. Tá? Bom, Aristóteles também ele dá início a um movimento que a gente chama de empirismo. Já ouviram falar de empirismo? Que é a ideia de que só vale o conhecimento que é adquirido através dos sentidos. Então, o empirismo é o uso dos sentidos. Dos 5 sentidos, tá? Para adquirir o conhecimento. Então, isso tem início aqui em Aristóteles, né? Essa coisa empirista, que é você usar seu tato, seu paladar, sua visão, seu olfato, sua audição, para medir os fenômenos, para observar, para medir os fenômenos. É isso que serve como conhecimento, tá? Que mais? E aí a experiência, né? Essa experiência dos sentidos é a última, é, é a última, é a nossa forma última de conhecer as coisas. E por fim, Aristóteles também, em Aristóteles que tem o início do silogismo, que é uma forma de pensar o mundo, tá? Que existe até hoje também na ciência. Silogismo é uma forma de pensamento que ele funciona assim, ó. Se, aí eu vou dizer uma premissa. Se premissa 1 e premissa 2, então, conclusão. Como que funciona? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falo para vocês assim, ó, todos os seres humanos são mortais. Isso é uma premissa, tá? Premissa, então, é uma afirmação difícil de ser refutada, tá? Seja pelos fatos, né? Seja pela literatura científica já conhecida, ou seja pelos fatos do dia a dia, né? Então, se todos os seres humanos são mortais e todos os brasileiros são seres humanos, qual é a conclusão? Todos os brasileiros são mortais. Vocês entendem isso? Então, eu junto, né, as duas premissas aqui e chego a uma conclusão, tá? Isso é extremamente importante, a gente pratica isso na ciência o tempo todo, tá? O silogismo. Inclusive, é super bem visto quem consegue fazer isso bem quando está escrevendo seus trabalhos científicos, né? E isso vem lá de Aristóteles. Então, essas três são 3 características aí de Aristóteles para a gente lembrar, né? O filósofo dos filósofos, que é a metafísica, né? Que são as 4 causas aristotélicas, o empirismo e o silogismo. Tá? Muito que bem. Passado isso, né? Passado Aristóteles, quem foi um discípulo de Aristóteles muito conhecido foi Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, com ele, tem o início a um período na Grécia. Na Grécia, né, tem uma expansão então do conhecimento grego, e a gente entra num período chamado de helenista.
né? Porque os gregos eram chamados de helenos, né? Porque eles eram descendentes de Helena de Troia. E com essa expansão, Alexandre o Grande chega até o Oriente Médio, né? E leva o conhecimento dos filósofos gregos para esses lugares. E aí, esse conhecimento, né, de raiz grega, ele vai dar origem a diferentes escolas, que são escolas pós-aristotélicas ou escolas helenistas, né, de conhecimento, escolas de filosofia. E a gente tem aqui quatro escolas conhecidas, né, que é o cinismo. Vou colocar aqui. As escolas são super legais, tem gente que gosta de seguir até hoje os preceitos delas, né? Então, o cinismo vai dizer que o objetivo da vida é a felicidade, né? E a gente só alcança a felicidade se a gente se libertar da ignorância. Então, isso é super legal. Então, imaginem que aqui está falando, tá, gente, do conhecimento empírico, tá? O ceticismo, que é a ideia de que eu sempre vou duvidar de tudo, né? Então, não existe o conhecimento absoluto, o conhecimento nunca será absoluto, então sempre eu posso duvidar de tudo, né? Principalmente quando as evidências não são adequadas. O estoicismo, que é a ideia de que não há autoridade superior à autoridade da razão. Olha que pensamento poderoso, né, para os dias atuais, né? A maior autoridade é a razão, né? E que a gente pode entender como o mundo funciona a partir do pensamento racional. Que a gente não precisa de mais nada além do pensamento racional. E o epicurismo, que o epicurismo tem uma coisa legal de que quando você está morto, você não está vivo. Quando você está vivo, você não está morto. Então a gente não precisa temer a morte. Isso é outra coisa doida, né, que colocaram na nossa cabeça, assim, da sociedade, é temer a morte. E aqui já lá na Grécia, né, aqui já não é mais a Grécia antiga, né, a Grécia clássica, já tinha esse pensamento racional de que quando você está morto, os seus sentidos param de funcionar. Então, você não vai sofrer, você não precisa ter medo. E quando você está vivo, a morte não está, por definição. Então, não precisamos temer a morte, né? E é isso, né? Eles vão falar também que a gente não precisa de nenhuma superstição para viver a vida. Essas escolas aqui são bem legais, se vocês depois quiserem se aprofundar nessas escolas aqui do conhecimento grego, tá bom? Muito bem. Dessa época também, a gente vai ver dois personagens importantes aqui, então, da Grécia clássica, né? Se eu não estou enganado. Que é o Eratóstenes. Acho que é isso. Ou Eratóstenes. De Cirene. Que eu comecei a falar dessa figura aqui recentemente nessa disciplina. Por quê? Esse foi a pessoa que fez um experimento para mostrar que a Terra não era plana. E ele viveu aqui 276, nasceu em 276 antes de Cristo, né?
E ele fez esse experimento, então, para mostrar que a Terra não era plana. Vou colocar aqui, ó. E eu queria muito depois que vocês assistissem um vídeo, né? Do Carl Sagan explicando esse experimento do Eratosthenes, tá? E aí lá na nossa atividade vai ter esse link para vocês assistirem e responderem lá a questão que está colocada. E por fim dessa época, que é muito importante, também está Ptolomeu. Por quê? Lembra no começo que eu estava falando do movimento retrógrado dos planetas, lá dos filósofos gregos da antiguidade? Né? Que eles viram então que algumas estrelas caminhavam no céu na mesma velocidade, mas outras, que eles chamaram de planetas, elas se deslocavam com uma velocidade maior e tinham um movimento retrógrado, que era aquela volta dos planetas. Ptolomeu foi muito importante porque ele conseguiu fazer um esquema, um modelo. Então aqui surge um modelo de como seria né, os planetas e o firmamento, e esse modelo explicava o deslocamento mais rápido, né, desses planetas em relação ao firmamento, e também explicava o movimento retrógrado, tá? Então vejam que isso foi a mais de, sei lá, foi aqui 90 a 168. Então ele já é depois de Cristo, né? De 90 a 168, né? Tá. Então, como que é esse modelo então ptolomaico? Para o Ptolomeu explicar o movimento das estrelas, o que ele pensou? Ele pensou assim, olha, aqui no centro está a Terra, e no entorno da Terra a gente tem órbitas concêntricas. Circulares, tá, gente? Aqui eu tô aqui, não tenho compassinho, mas são órbitas circulares. Deixa eu pôr mais aqui para cima. Oxi. Ah, não acredito. Órbitas circulares concêntricas, onde estão os outros planetas. Então aqui está Vênus, né? Então a gente tem o planeta Vênus, a gente tem Marte, o planeta vermelho. A gente tem Saturno, vou colocar ele aqui, com os anéis. A gente tem Júpiter, que é o planeta gigante. A gente tem numa dessas órbitas o Sol. Numa dessas órbitas a gente tem a Lua. Então aí então todos os planetas, né? E assim ele explica o movimento mais rápido, dos planetas. Por quê? A última camada aqui, ó, era o firmamento, que era feito das estrelas. Então, essa camada aqui, ela não se movia, tá, gente? O que a gente via, então, era o movimento da Terra, por isso que a gente tinha a impressão que elas se moviam. Mas isso aqui ficava paradinho e era o planeta que girava, o planeta Terra que girava. Então, isso dá a impressão de que as estrelas estão se movendo no firmamento, mas era o planeta girando, tá? E os outros planetas que iam mais rápido era o movimento deles mesmos nessas órbitas concêntricas, tá? E aí Ptolomeu explica também o movimento retrógrado, tá? E aí a gente vai ver também,
Deixa eu ver aqui. A gente vai ver também como que Ptolomeu explicava o movimento retrógrado, e isso vai estar na nossa atividade para ser feita depois, tá? Atividade na nossa tarefinha. Esse modelo ptolomaico aqui de explicação do firmamento, ele perdurou por mais de 1000 anos. Tá? Ele vai ser desconstruído só na Revolução Científica, né? Quando a gente vai entender que a Terra não é o centro do universo, tá? Isso aqui a gente chama de modelo geocentrista. E ele funciona. Ele funcionou por 1000 anos. Por 1000 anos as pessoas conseguiam fazer previsões aonde as estrelas estariam. Elas conseguiam com essas previsões navegar. Então pensa que as descobertas, né? As Américas foram descobertas segundo esse modelo aqui de movimento das estrelas no céu, tá? Um modelo super importante, funcionava, né? Lembra, ciência pragmática, importa que funciona. Ele funcionava, né? Mas em algum momento ele não vai conseguir explicar alguns fenômenos, tá? Muito que bem. Vamos aproveitar aqui que a gente está com um bom tempo. Na aula passada a gente conseguiu falar sobre o que seria a nossa primeira aula. A gente já falou nessa aula introdutória, então a gente vai ganhar uma aula a mais de história da ciência. Cadê? Perdi vocês. Tá, a gente vai ganhar uma aula a mais de história da ciência, então não vão ser só 2 aulas, vão ser 3 aulas, isso tem que ser atualizado depois no plano. Tá? Então tá, gente, não é... Nossa, esse mundo grego é um mundo maravilhoso, não é? É um mundo que a gente quer pra gente, né? Atualmente. Só que a gente vai se aproximar no tempo de um período de muito obscurantismo científico, tá? Que é o período que a gente conhece como Idade Média, né? Então, durante a Idade Média, que foram também 1000 anos, inclusive os 1000 anos aí que o modelo ptolomaico continuou mesmo, grande parte foi porque o conhecimento científico ele não foi favorecido pela sociedade, né? Ele entrou em desuso. Por quê? Porque teve início a uma coisa que a gente chama um pensamento das autoridades, né? Então, a explicação que a gente tinha para os fenômenos naturais na Idade Média não era uma explicação científica, era um outro tipo de explicação, tá? Que era ditado pelas pessoas que tinham mais poder, elas que diziam o que era, qual era a explicação para os fenômenos naturais e quais explicações não eram válidas, tá? E aí, nessa época, tá, gente, da Idade Média, o pensamento predominante que vai acontecer é de um filósofo chamado Santo Agostinho. Que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai juntar o platonismo com o cristianismo. Cristianismo primitivo. Então lembra lá que eu falei para vocês que o cristianismo no seu início ele não era platônico, que ele se tornou platônico, né? Então grande parte dessa transformação aqui do cristianismo aconteceu com Santo Agostinho, né? E nessa época existia
esses debates, né, sobre a existência de Deus. E aqui a gente vai ver, então, 3 argumentos agostinianos para justificar essa existência. E aí, uma vez que Deus existe, ele é o início, meio e o fim, né? Então, a gente não precisa questionar, né? Pedir por explicações. Então, ele usa 3 argumentos. O primeiro, que é um argumento teleológico. Que é a ideia de que todos os fenômenos do universo, né, todos os fenômenos que a gente consegue observar, todos os fenômenos naturais, eles têm uma finalidade, eles têm um propósito, né, um propósito maior. Então veja que aqui a ideia de que a natureza funciona por si só, ela é deixada de lado. Tudo funciona, existe um relojoeiro, um grande relojoeiro, né? Se existe um relógio, se as coisas se conectam, é porque existe um relojoeiro. Esse é um argumento teleológico. Na verdade, acho que esse é até outro argumento aqui. Mas isso tudo foi feito para essa finalidade, né? Tudo tinha uma finalidade, que a finalidade maior era o próprio Deus cristão. Depois, um argumento cosmológico. O relojoeiro cego, né? O Relojoeiro Cego é um livro do Richard Dawkins, né? Acho que da década de 80, que vai falar que a evolução é um relojoeiro cego, né? Nesse argumento cosmológico, ele vai sustentar que a simples existência de algo implica que ele tenha sido criado. Então, só por uma coisa existir, ela foi criada. E se essa coisa foi criada, isso é a prova de que existe um criador, né? Então, o mundo não é só, todos os fenômenos não só têm a finalidade divina, mas também foram criadas, né, por esse Criador. Então, por isso que eu falo que nesse tempo, na Idade Média, tudo, né, vai se voltar, todos os fenômenos, eles têm começo, meio e fim nesse Criador, né? E por fim aqui, um argumento ontológico, que é um outro argumento para dizer que existe esse criador, que é assim, um criador perfeito, ele tem todos os atributos. Então, ele contém nele todos os atributos, inclusive a existência. Então, não tem como a gente questionar a existência desse criador, né? Ele tem origem em si mesmo, né? Então, vejam que com esses 3 argumentos aqui, sobra pouco para o pensamento empirista, né? A gente não precisa mais de explicações empíricas, porque tudo está explicado aqui, né? E esse pensamento, então, ele vai perdurar por muito tempo na Idade Média, né? Eu acho que eu vou avançar um pouquinho mais, tá? Santo Agostinho, ele vai de 350 a 430 até a unificação do Império, do Império Romano. Isso aqui é Império Romano, tá, gente? E vai vir então um imperador romano que é chamado de Carlos Magno. Vocês lembram disso da história? Lá no século VIII, né? Então ele é o grande imperador do Sacro Império Romano
germânico. Então, era um império baseado na Igreja Católica, né? Que era tipo um mundo ocidental, tá, gente? Esse império era gigantesco. Depois que ele morre, que eu acho que é dividido, né, em 3 partes. Mas Carlos Magno é importante porque ele já via que esse império não ia conseguir sobreviver. E, e ele percebeu então que esse império precisava de pessoas qualificadas para poder prosperar. Então não dava para o conhecimento ficar preso é, dentro das igrejas, somente as autoridades ali terem acesso ao conhecimento. Então, outras pessoas precisavam ser educadas para o império poder prosperar, porque estava crescendo o número de pessoas no império e muitas delas não tinham conhecimento, para plantar, para comer, para levantar uma casa. Então, o que ele começa a fazer é fomentar que esse conhecimento saia das igrejas e dos monastérios, né? E, e aí isso é bem legal um livro, né? E depois um filme que chama O Nome da Rosa, que é um livro do Humberto Eco que representa bem assim essa época em que o conhecimento então passa a ser acessado por outras pessoas, que o conhecimento começa a sair da igreja, né? E ele ainda é tido como uma coisa proibida, né? Mas, querendo ou não, isso fomentou a descentralização do conhecimento científico. Então, as pessoas pessoas leigas, né, podiam ir nas igrejas e receber o trivium, que era uma formação básica, né, em gramática, em retórica. Olha como era importante aqui, ó, falar, né, a comunicação e lógica. Então, a nossa palavra trivial vem daí, que é base. Isso aí é básico, é trivial, né? Então, o trivium era o conhecimento básico. E depois vinha, se as pessoas queriam continuar, vinha o quadrivium. Que era aritmética, geometria, astronomia e música. Então, as pessoas podiam se formar e se tornar profissionais, né? E isso poderia fazer com que o império prosperasse. Tá bom, pessoal? Na próxima aula, a gente vai ver que um movimento subversivo de estudantes vão dar origem às universidades nessa época aqui. Quando os estudantes não querem mais, falam, não quero mais para a escola. Não quero mais ir para a igreja, né? Não quero mais ir para a igreja aprender essas coisas. Quero aprender outras coisas. Eu quero que a igreja libere aí outros textos, né, dos gregos. E é daí que surgem, então, as universidades. E a gente vai ver isso na próxima aula. Tudo bem? Eu dei uma puxadinha a mais hoje aqui, tá? Para a gente conseguir colocar eram originalmente 4 aulas, enxugar elas em 3 aulas, tá? E acho que foi ótimo. Eu vou deixar essa aula disponível, tá? No canal do YouTube, eu passo para vocês o link lá pelo WhatsApp, que vocês podem acessar e assistir ela, se vocês quiserem assistir essa aula novamente, quando quiserem. Tá bom? E hoje eu vou também passar um link para vocês de uma atividade. Então, é uma atividade, vocês têm que ler lá e responder, uma atividade múltipla escolha.
para vocês fazerem, tá? Essa atividade é uma atividade que vale nota, conforme a gente combinou, né? Nossa nota vai ser dividida, então, em 8 atividades como essa e um debate, né? Um debate no final da disciplina, tá? E eu passo lá para vocês, é uma coisa bem simples, a gente vai ver, a gente vai falar sobre o modelo ptolomaico, o movimento retrógrado, a gente também vai assistir o vídeo lá do Carl Sagan falando que a Terra não é plana, tá bom? Coloquem aí o Ed Hermes no WhatsApp, lá no nosso grupo. E chega, né, gente? Tomar um cafezinho agora? Tomar um chazinho. É. Ótima aula, Viane. Obrigada. Valeu, bom falar com vocês. Boa semana para vocês. Qualquer Obrigada. coisa, manda um alô lá no WhatsApp, tá bom? Ou Tá no bom. Teams também. Obrigada. Boa semana.